Bem-vindo, você que está chegando. Nós vamos orar aqui e Deus me deu aqui 3 coisas muito poderosas para falar para você. E eu creio que é uma palavra que vai acrescentar, que vai abençoar a sua vida, que vai te tocar de uma maneira muito poderosa nesse momento. Você que está aí chegando, sabe, Deus estava me dando essa palavra, e eu sei que vai causar grande efeito. Deus vai agir de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Entramos um pouco depois hoje, né, mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas, sabe? E Deus estava me dando essa palavra aqui, e eu creio que é uma palavra de Deus para a sua vida. Seja bem-vinda, Alexandra. Entramos um pouco depois, num horário não muito convencional, mas olha aí, né, nosso antigo horário aí, e Deus agindo, né, de uma forma especial. Deus estava falando comigo que Ele nunca chega atrasado, sabe? Deus nunca chega atrasado. Então, tem momentos que a gente acha que como se fosse assim, que Deus atrasou, não é verdade? Mas essa é uma impressão errada que muitas vezes nós temos, que às vezes nós achamos que Deus ele chega atrasado. Mas Deus ele não chega atrasado. Ele sabe sempre a hora certa de agir. Sabe, hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa e ela estava dizendo sobre isso, que muitas vezes o que a gente acha que é um atraso, na verdade não é um atraso, é que nós estávamos com uma expectativa do que Deus ia fazer, ou às vezes a gente acha que sabe o que Deus precisa fazer, sendo que Ele é Deus, Ele tem a hora certa, o tempo certo de agir, sabe? Então, se você está confiando em Deus, se você sabe, né? Você sabe que Deus ele é soberano, então eu quero te encorajar a confiar, e você precisa saber, nós precisamos saber que Deus ele nunca chega atrasado. Eu queria você escrevendo aqui, você que está chegando escrevendo, Deus nunca chega atrasado. Até aquilo que parece um atraso, Deus vai fazer contribuir para o que Ele tem para fazer na sua vida. A Bíblia fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Sabe, o que acontece é que muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós perdemos, né, a esperança, nós permitimos que uma ansiedade venha nos atingir, né? Por quê? Porque às vezes Deus não agiu da maneira que a gente queria ou no tempo em que a gente queria. Mas eu quero falar para você, o que Deus prometeu na sua vida vai acontecer sim, sabe? Eu queria você escrevendo aqui, você que ainda não escreveu, Deus nunca chega atrasado, e o que Deus falou, Ele vai cumprir sim. Tem pessoas aqui que talvez já tenham uma palavra de Deus, né? Você que está aqui já tem uma palavra de Deus, Deus está te encorajando para você continuar confiando. Abraão esperou tantos anos por um filho, né? E depois de tantos anos, a promessa aconteceu para ele. Agora, você vê que muitas vezes Deus nos faz uma promessa e não nos dá a data. Muitas vezes Deus vai agir na sua vida e não te fala quando, né? Então muitas vezes Deus faz isso. Agora, tem vezes também que Deus revela. Eu, por exemplo, vou contar aqui o meu testemunho pessoal, que uma vez Deus falou comigo, 13 de junho, eu vou fazer alguma coisa na sua vida. Era 2022. E naquele 13 de junho, eu recebi uma visitação do Espírito Santo dentro do meu quarto. E Deus me tocou fisicamente. E eu tenho visto até hoje consequências desse toque de Deus na minha vida espiritual, na minha vida emocional e também no meu corpo físico, né? Então, eu queria te encorajar nesse momento, você que está aí, talvez você está orando por algo, e talvez você tenha
colocado diante de Deus situações, né, na sua vida, e talvez Deus não agiu ainda da forma que você esperava, no tempo que você esperava, mas eu vim aqui para declarar: Deus vai agir sim, Deus vai agir sim. Olha o que diz aqui em Isaías 60, versículo 22. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Sabe? Tem uma versão um pouco mais tradicional, que ela diz aqui uma coisa interessante, que ela diz assim: eu, o Senhor, no tempo certo, farei com que isso aconteça depressa. Sabe? Às vezes nós sentimos que Deus está demorando, né? Às vezes tem gente que fala: Deus, ele pode ser que chegue atrasado, né? Tinha até um louvor que falava: ele tarda, mas não falha. Ok, pode ter um contexto lá no louvor, mas a verdade é que eu creio que Deus, ele tem o tempo perfeito. Sabe? Deus tem o tempo perfeito para a sua vida. E você deve crer que quando Deus fala algo com você, ele vai cumprir. Escuta bem. Então, tem algumas situações que acontecem na nossa vida que parece que Deus perdeu totalmente o controle. Não é verdade? Agora, muitas vezes, isso são ataques também contra a nossa emoção. E o que eu sinto aqui para essa oração é de pessoas sendo livres da ansiedade. Você já sabe que Deus está trabalhando em seu favor. Você já sabe que Deus está agindo na sua vida. Você já sabe que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E aí está, sabe, vindo muitas dúvidas a respeito do que Deus vai fazer com você. Então Deus está te trazendo aqui nessa oração para tranquilizar você, para encorajar você e dizer que Ele nunca chega atrasado. Ele já sabe o que precisa fazer na sua história. Sabe, muitas vezes Deus permite testes, mas Ele já sabe o que vai fazer na nossa história. Então a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, nós vamos orar, é que Deus nunca chega atrasado. Sabe, Deus nunca chega atrasado. A segunda coisa que Deus me inspirou aqui para falar com você é que quando você clamar, Ele vai responder. Sabe, eu tenho um testemunho também sobre isso hoje. Eu cheguei para ministrar o louvor, ministrar a adoração, e aí a Gabi, né, que ministra conosco, ela ia ministrar o primeiro louvor. E fazia tempo que a gente não cantava um louvor, muito tempo. E era aquele louvor: a Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, né? Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. E eu estava com esse louvor na minha mente. E quando eu estava com esse louvor, o interessante é que eu ia cantar no segundo louvor, né, ou no terceiro. E aí ela veio falar para mim: o louvor que eu vou cantar é esse aqui. E era exatamente o louvor que Deus tinha me inspirado. E sabe, e isso eu não vi como algo comum. Eu vi como uma confirmação de Deus. Sabe, esse louvor fala aqui: a Ti eu vou clamar. Quer dizer, eu me rendo, né? Quer dizer, Deus estava nos encorajando a clamar. Deus estava nos encorajando a orar. Por quê? Quando nós oramos, tem resposta de Deus. Você está ouvindo isso? Eu estou sentindo que Deus está encorajando pessoas aqui. Olha como a unção está tocando alguém aqui. Deus está falando com você. Se você clamar, Ele vai responder. Quando você ora, Deus está ouvindo você. Sabe? Isso me leva para a terceira coisa que eu separei para falar com vocês aqui. Eu fiz uma oração em pensamento há mais ou menos um mês atrás. Eu citei aqui para vocês, né? Fiz uma oração em pensamento. E nessa oração ali, eu falei: Deus, se é da sua vontade isso, isso e isso, eu quero que o Senhor responda dessa forma, né? Eu fui ousado ali e falei com Deus: se a resposta que o Senhor tem para mim é essa, então eu quero que o Senhor responda dessa forma específica. Eu não posso ser muito específico aqui, mas é o suficiente. Eu falei: Deus, se a sua vontade for essa, eu quero que o Senhor responda dessa forma, eu quero que o Senhor responda nessa área, né? E fiz uma oração em pensamento. E com aquela oração em pensamento, Deus me deu 5 sinais. Você está ouvindo? Olha lá, estava trabalhando aqui esses dias lá, as marcas aí, né? Deus me deu 5 sinais. Deus me deu 5 sinais, exatamente aqueles sinais que eu pedi. Você está vendo? Agora, Gideão também, ele fez a mesma coisa.
Para entrar em uma batalha, ele pediu sinais da parte de Deus, né? E sabe o que aconteceu? Deus deu para Gideão sinais claros para confirmar qual era a vontade de Deus, o que ele precisava fazer, né? Teve o orvalho de lã, depois Deus fala para reduzir o exército, e antes disso Deus tinha dado sinais, e depois Deus chama Gideão, e ele teve certeza de que Deus estava com ele. Mesmo com o número de pessoas reduzido, mesmo sem toda a capacidade que o homem natural achava que precisava, mas Deus confirmou que era com Gideão. Então, o que é isso? Deus está querendo que você ore e você peça sinais muitas vezes. Gideão também estava com medo, né? Gideão estava com medo, ok? Mas eu creio que a nossa vida é para ser totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Sabe, eu não falo para você do que eu ouvi, eu falo para você do que eu vivo. Muitas vezes eu tenho orado já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Olha lá, ninguém rouba minha fé. Esse louvor essa música está na minha cabeça. Glória a Deus. E quando eu oro, Deus tem sido específico. Então você precisa também orar e ser específico com Deus, né? Seja o mais específico que você puder. É claro que se você não for específico, Ele pode também responder de alguma forma, mas eu creio em orações específicas. Muitas vezes a gente faz orações que são gerais, né? Mas a gente precisa ser específico. Deus, se o Senhor é comigo nessa batalha, então me dê um sinal. Deus, se o Senhor quer que eu entre, que o Senhor quer que eu faça tal coisa, então me dê um sinal. Foi isso que Gideão fez. Gideão teve uma experiência ali com Deus, mas ele pediu sinais, e Deus deu sinais para ele, e aí só depois ele enfrentou, né, uma grande batalha e teve grande êxito. Por quê? Porque Deus era com ele. Sabe, eu não quero ter êxito em coisas que Deus não é comigo, e eu creio que você também não, né? Porque tem muitas formas de sucesso hoje. Muitas pessoas já descobriram princípios que estão na terra, princípios que são de Deus, e eles têm sucesso dessa forma, ok. Eu não quero ter sucesso em coisas que Deus não tem para mim, ou que Deus não está me orientando. Você está ouvindo isso? Então, 3 coisas aqui que Deus me deu para falar com você. É uma inspiração de Deus para a sua vida, sabe? Eu queria que você valorizasse isso, né? Porque Deus tem falado, Deus tem curado, Deus tem feito muita coisa aqui através das orações, né? A cada dia nós estamos recebendo testemunhos. Olha lá, Deus nunca chega atrasado. Deus não vai chegar atrasado na sua história, na sua situação, naquilo que você tem orado. Segundo, quando você clamar, Ele vai responder. Em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está vendo? Principalmente em momentos de dúvida, se você orar, Deus vai te responder, né? Jeremias 29, versículo 12 diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, né? Então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Você está ouvindo isso? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Então, quando você orar, saiba que Deus vai responder. E a terceira coisa que nós falamos, e agora vamos orar, é que Deus, Ele dá sinais. Eu quero encorajar você a orar por sinais. Eu quero encorajar você a orar a Deus. Qual é a decisão? Deus, fala comigo. Deus, me dá um sinal. E eu quero já liberar uma palavra aqui, que Deus vai dar experiências para você. Pessoas aqui que tinham dificuldade de ouvir Deus falar, pessoas aqui que precisam de uma orientação de Deus, está chegando essa orientação hoje sobre a sua vida. Você que precisa de um toque sobrenatural, você que precisa que a unção de Deus te toque, eu declaro que a unção de Deus está te tocando agora, e Deus vai te curar, Deus vai te guiar por bom caminho. Sabe, uma boa oração também vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, escuta bem, Deus vai liberar experiências novas para pessoas que estão aqui. A unção de Deus está te tocando. Você que está precisando de orientação de Deus, clame que Ele vai responder. Você vê que eu estava orando, na verdade essa oração que eu fiz em pensamento, eu estava fazendo uma oração em pensamento no banheiro. E o que aconteceu? Em pensamento, eu fiz aquela oração e Deus me deu 5 sinais. Eu orei na quinta-feira à noite e na sexta-feira Deus me deu 2 sinais. Um pela manhã e um à tarde. No sábado, Deus me deu mais
mais 3 sinais, né? Um sinal durante a tarde, 2 sinais durante a tarde e mais um sinal à noite. Então foram 5 sinais de uma oração em pensamento, sabe? Então, escuta bem, não é pecado, não é errado você orar por sinais, né? Gideão, ele orou por sinais em um contexto onde ele estava com medo, ele não sabia ali que poderia acontecer. Na verdade, Gideão, ele estava ajudando ali a família dele da maneira que ele podia, né? Gideão estava ajudando a família dele da maneira que ele podia. E aí Deus vem e começa a encorajar ele. Deus vem e começa, né, que Juízes capítulo 6 diz que então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. Então, no lugar de pisar uvas, ele estava malhando trigo, você vê? E sabe o que aconteceu? Muitos poderiam olhar e falar, Gideão é medroso, ele está fazendo o trabalho dele aí em um lugar inapropriado, porque ele está com medo. Mas na verdade, em um lugar inapropriado, ele não parou de produzir pão, ele não parou de produzir o alimento. Sabe, isso tem muitas aplicações que eu prego sobre isso, mas escuta bem, o interessante é que muitos estavam olhando e dizendo, poderiam olhar, né, se alguém olhasse, você fala, Gideão é medroso. Mas na verdade, o anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor com A maiúsculo, né? Olha isso aí, uma manifestação de Deus. E o que aconteceu? Ele diz, o Senhor está com você, homem valente. E ele fala, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha aí, sempre um momento de prova, né? Esse espírito ruim de incredulidade. Tem gente que fala, Deus não está comigo. Não, para com isso, né? Deus está falando com você aí. Olha lá. Aí então o anjo se virou para Gideão e disse, vá nessa tua força, vai na força que você tem, vai nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Você está vendo? Não é verdade que estou enviando você? Escuta bem, Deus vai usar a força que você tem. Deus já colocou uma força em você para você superar. Deus já colocou uma força em você para você vencer. Você está vendo isso? Deus já colocou uma força em você para você superar, para você vencer, para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não vai te dar uma prova em que você não possa ser aprovado nela, em que você não tenha força suficiente para passar por ela. Você está ouvindo isso? Então, ore por sinais. E depois aqui na sequência, Gideão pede os sinais para Deus, Deus confirma para ele os sinais, e só depois então ele vai, e através da vida de Gideão, ele vence um exército de mais de 100.000 soldados. Por quê? Porque Deus era com eles. Você está ouvindo? A sua diferença não é a sua própria força, a sua diferença não é porque você é corajoso, a sua diferença não é nada disso. A sua diferença é porque a mão de Deus está com você. É porque Deus está com você. O Senhor disse a Gideão lá no capítulo 7, é demais esse povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha própria mão o livrou. Você está ouvindo isso? Então, Deus ali ele começa a diminuir aquele exército de pessoas que estavam ali. De 22.000, de 32.000, Deus começa a diminuir e vai batalhar só com 300. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é na estratégia humana, que é na sabedoria humana que a gente vai vencer, e não é. O que faz a diferença na vida de um crente, eu estou sentindo o poder de Deus. O que faz a diferença na vida daquele que crê, o que faz a diferença na vida do crente, ainda é o poder do Espírito Santo. Ainda é as mãos de Deus que fazem a diferença na nossa vida. Talvez você está procurando forças em estratégias, talvez você está procurando força em homens, mas Deus está falando, confia que Deus é a sua diferença. E Ele já colocou a força em você, a força que você precisa. E aonde a sua força não der mais conta, é onde o poder de Deus vai te sustentar. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. Quando você fala, eu sou forte, você não está falando de você mesmo, mas você está falando daquele que habita em você. Aquele que habita em você te faz forte.
Aquele que habita em você, você pode ser fraco, sabe? Mas quando o Espírito de Deus vem com você, vem sobre você, você se torna forte, você se torna destemido, você se torna corajoso. Por quê? É a unção que faz a diferença na sua vida. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Você está ouvindo isso? Então Deus te trouxe aqui para te dizer, Deus não chega atrasado, sabe? O homem pode chegar atrasado, mas Deus não chega atrasado. Segundo, clame e que Deus vai responder. Eles clamarão a mim e eu vos responderei. Né? E terceiro, Deus te dará sinais. Você está ouvindo isso? Sabe, eu vou profetizar na sua vida. Você vai ter um sonho profético. Você vai ter uma visão de Deus. Você vai orar e Deus vai te dar sinais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Olha, eu vi pessoas orando aqui, pedindo oração sobre o medo e sobre coisas assim, né? Todo espírito de medo bate em retirada em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu casei com 19 anos, por aí 20 anos, eu tinha medo, né? Tinha medo, etc. Mas depois que eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu nunca mais me lembro de ter medo. Né? Depois que eu tive esse encontro com Deus, nunca mais eu lembro de ter medo de noite, nem nada desse tipo de coisa. Né? Por quê? Não é sobre nós, é sobre aquele que está habitando dentro de nós. Sabe, o Espírito Santo faz morada no seu coração e isso torna você uma pessoa totalmente diferente. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Olha lá, os fracos se enganam com quem tem fé. Glória a Deus. Se você ainda não colocou, coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Tem uma unção de proteção, tem uma unção de milagres, tem uma unção de Deus agindo na sua vida. Olha lá. Ó, Denise Andressa, Isaías 45, versículo 2 e 3 para você. Eu tive conhecimento de um sonho bem parecido esses dias mesmo. Né? Tive esse sonho que você colocou aí. Mas Isaías 45. Não tem nenhum portão que vai ficar trancado e o seu propósito e o que é seu não vai ser roubado em nome de Jesus. Todo espírito de roubo bate em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado para tentar roubar algo de você, eu dou uma ordem que seja destruído. Toda estratégia maligna e todo mal bate em retirada, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você não colocou ainda, coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Se você está orando por alguém, coloca aqui o nome dessa pessoa, se você puder, ou coloca que você tem seu pedido de oração aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora dar livramentos para cada um que está aqui. Livramentos de roubo, livramento de roubo de bênçãos espirituais, livramento de roubo em todas as áreas da vida das pessoas que estão aqui. Pai, nós estamos aqui te buscando, nós estamos aqui como seus filhos amados. A tua palavra fala que então clamarão a mim e eu vos ouvirei. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial proteger a vida de cada um. Ajuda cada um aqui a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Pai, o inimigo talvez aqui que está colocando pensamentos de dúvida, pensamentos de atraso na mente das pessoas que estão aqui. Né? Muitas vezes o inimigo quer atacar em momentos cruciais. Mas eu peço que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, com a tua proteção agora. A tua palavra diz sobre orar sem cessar. E o Senhor mostra a importância da oração, porque na oração tem comunicação. Na oração nós ouvimos o Senhor falar. Eu peço que o Senhor abra agora o canal de comunicação com cada um que está aqui. Só dessa pessoa estar aqui, eu sei que ela já está querendo algo da parte do Senhor. E eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, liberar sonhos e visões para aqueles que precisam também de sinais para tomar decisões, para aqueles que estão aqui que estavam fracos. Eu declaro que a tua força agora venha agir sobre a vida espiritual, que o Senhor venha tocar também no corpo físico, em todas as áreas da vida. Eu peço que o Senhor venha agir também nas emoções de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar também na parte cerebral. Eu dou uma ordem agora, toda substância química produza corretamente no seu cérebro. Eu peço que, Pai, venha tocar agora em substâncias químicas cerebrais.
E eu peço também que o Senhor venha dar sabedoria para cada um que está aqui. Que o Senhor venha dar sabedoria nas decisões, sabedoria na alimentação, sabedoria para a vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora. Eu oro agora por milagres, por intervenções do Senhor, porque o Senhor venha dar os livramentos para cada um que estão aqui e que o Senhor venha liberar a tua proteção em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha proteger essa casa, que o Senhor venha proteger essas posses, que o Senhor venha proteger tudo aquilo que o Senhor já tem dado aos seus filhos e também que o Senhor venha dar o livramento sobre coisas que o inimigo quer roubar. A tua palavra diz que o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Eu peço que o Senhor venha trazer essa abundância, peço que o Senhor venha cumprir promessas sobre a vida do seu povo, e que tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está querendo trancar, que seja destruído, que seja explodido agora, todo cadeado espiritual, tudo aquilo que o inimigo tem armado contra vidas de pessoas que estão aqui. Eu peço que o Senhor venha agir agora. O Senhor sabe cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor venha destruir agora todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta bem que eu vou falar aqui com você. Sabe como o inimigo às vezes tenta roubar ou tenta prejudicar a vida de uma pessoa? Espíritos vão e eles ficam lançando pensamento na cabeça de uma pessoa, pensamento na cabeça de outra. E às vezes são pensamentos sutis e a pessoa não sabe. Pessoas cruciais que têm uma influência direta com você. Então, ele lança na cabeça de um, lança na cabeça do outro, para uma bênção que é sua não chegar até você. Né? Mas todo espírito maligno agora, eu dou uma ordem que seja destruído e bata em retirada em nome de Jesus, e aquilo que é seu vai vir para você. Porque, sabe, Deus, sabe como que Deus trabalha? Deus também trabalha na mente, Deus trabalha falando com pessoas, para que bênçãos que são suas cheguem até você. Mas eu declaro que a voz de Deus é mais poderosa na sua vida. E aquilo que é seu, Deus vai fazer vir até você. Deus vai falar com alguém, Deus vai agir. Olha, meu Deus, Deus acabou de falar algo aqui para mim. Glória a Deus. Essa eu acho que é uma palavra para mim, então vamos em frente. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele sabe sempre o que faz. Deus vai agir... Deus vai agir no banco, Deus vai agir Deus vai agir na consulta médica. Você está ouvindo isso? Deus vai agir aí onde precisa na sua vida. Você está ouvindo isso? Eu estou ouvindo pessoas aqui escrevendo, orando por cura, né? Pedindo oração por cura. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre todos aqueles que estavam enfermos, vão sair daqui agora curados. Você crê que Jesus está te curando agora? Recebe cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, Deus vai começar a soprar. Deus vai começar a soprar os ventos em seu favor. Porém, tem um porém de Deus aqui. Tem um porém de Deus aqui. Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? E conhece o meu coração. Agora, tem um versículo lá em Salmo 139 que diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente está querendo receber coisas de Deus e Deus está precisando tratar no nosso coração. Sabe? Então, nós precisamos fazer uma autoanálise e ver se dentro de nós tem alguma coisa ruim, alguma coisa que desagrada o coração de Deus, sabe? Então, eu quero te encorajar a fazer essa oração. Deus, sonda-me. A tua palavra diz que o Senhor me sonda, que o Senhor conhece meu coração. E eu oro agora, porque a tua palavra diz, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho que te ofende. Vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. Essa é uma oração corajosa, é uma oração perigosa. Será que na nossa vida tem alguma coisa que está ofendendo a Deus? Será que alguma coisa que nós estamos fazendo está desagradando a Deus? Né? Então, Deus te ama demais para querer às vezes dar uma bênção para você, sabe? Às vezes Deus dá uma bênção para você, aí você acha que está tudo bem, né? E às vezes tem uma coisa grave ali que Deus precisa tratar no nosso coração. Então escuta bem, é uma boa oração para nós hoje. Nós vamos fazer essa oração hoje? Fala assim comigo, sonda-me, ó Deus. É uma oração muito séria.
Você quer fazer essa oração? Para Deus verificar no nosso coração o que tem aqui dentro, né? Uma coisa importante é fazer uma autoanálise. Será que alguma coisa que nós estamos fazendo está desagradando a Deus? Né? Isso não é palavra de acusação, não. Isso é palavra que nós precisamos de uma autoanálise. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vamos fazer essa oração? Fala assim comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você está ouvindo isso? Nas próximas orações eu vou falar mais só sobre esses 2 versículos aqui, no momento oportuno. Eu vou falar só desses 2 versículos aqui. Você está ouvindo isso? Mas eu creio que pessoas aqui já têm tido um coração limpo, já têm tido intenções boas no coração, sabe? Eu creio que é um tempo de resposta de Deus na sua vida, sabe? Escreve assim, ó: algo bom vai acontecer hoje. Fala assim: algo bom vai acontecer hoje. Fala assim: até se não acontecer nos olhos, até se não for visível, eu creio que Deus está trabalhando. Escreve assim, ó: até se eu não estiver vendo, eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus está trabalhando. Escreve aí: algo bom vai acontecer hoje. Fala assim: Deus está agindo para que todo bom propósito dele se cumpra na minha vida. Nada vai te paralisar, nada vai te enfraquecer, nada vai tirar você do caminho, nada vai tirar você do caminho da eternidade. Sabe, não se distraia com qualquer tipo de ataque que venha contra você. Não se distraia com situações que se levantam contra você. Não se distraia da sua vida de oração. Você está vendo? Não se distraia da sua vida de oração, porque já tem algo acontecendo de Deus em seu favor. Você não veio aqui na terra por um acaso. A melhor coisa quando você aceitou Jesus já é para o céu logo. Mas Deus tem uma missão com cada um de nós, né? E você vai viver o que Deus tem com você. Você não vai sair da terra antes de viver tudo que Deus tem na sua vida. Tem coisa que a gente não sabe, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Tem coisa que você não sabe, mas Deus está agindo. Tem coisa que você não sabe, e Deus já ouviu a oração. Tem coisa que você não sabe, então acha que Deus está atrasando. Tem coisa que você não sabe, e o inimigo está colocando na sua cabeça que Deus não responde, que Deus não ouve, mas Deus está ouvindo sim. Você está ouvindo? Tem coisa que você vai orar e Deus vai te dar sinais. Você está ouvindo isso? Deus está encorajando alguém aqui. Tem uma força, tem uma unção, tem um poder de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Escuta bem, isso que está acontecendo aqui não é algo comum, não. Ó, a unção de Deus ela é algo vivo, a unção é viva. E a unção está operando na sua vida, a unção vai trabalhar por você, a unção está agindo no seu corpo físico, a unção está agindo na sua vida, a unção está protegendo aquilo que é seu, a unção está trabalhando, ó, a unção vai longe e trabalha por você, porque a unção é a própria manifestação do Espírito de Deus. Uma vez eu fui orar por alguém e Deus falou assim comigo: fala para ele que tem uma unção de prosperidade, essa unção protege até aquilo que ele não pode ver. Você está ouvindo isso? A unção protege até aquilo. Ó, o que é seu, Deus está protegendo. Você escuta? Quando tem uma unção de prosperidade, uma unção de proteção na sua vida, sabe? Deus protege o seu nome, Deus protege as suas posses, Deus protege o que é seu. Por quê? Porque é propósito de Deus te abençoar, é propósito de Deus agir e fazer na sua vida. Você está ouvindo isso? Sabe o que Deus está querendo? Que nós venhamos a viver uma vida desprendida das coisas dessa terra, mas uma vida prendida nele, uma vida agarrada com ele. Você está ouvindo isso? Sabe? Desprender de coisas e se prender com Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai falar: eu gostei do coração dele, do coração dela, e ele vai acrescentar o que precisa para você. Você está ouvindo isso? Ele vai acrescentar bênçãos para você, ele vai acrescentar respostas de oração para você, ele vai salvar a sua casa, ele vai salvar a sua família, ele vai fazer algo, ele vai responder orações em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Eu estava, olha lá, algo bom vai acontecer hoje, eu sei que Deus está trabalhando. Ó, glória a Deus. Que poderoso. Olha aí, que especial. Coloque aí a cidade que você está e nós vamos agradecer. Núbia. Ó, Deus usou um adolescente hoje lá para responder sua mensagem. Eu respondi também, né?
no meu pessoal, mas Deus é poderoso, você vê? Olha lá, Claudiane, Jaque, tá aí, Grazi, Eliana, Silmara. Olha aí, eu quero ver gente orando aí por sinais. Sabe, falar de oração é muito, muito bom, é importante. Mas quando você começa a ter experiência de orar e Deus responder, isso é muito poderoso. Isso aí vai te impactar de uma maneira poderosa. Ore aí, ore, faz. Se você puder, ó, Boituva, São Paulo, Barreiras, Bahia, Alagoas, glória a Deus. Faz aí o seu, orar por curas e milagres, para não esquecer, né? Campinas, São Paulo. Aqui, ó, faz o seu pedido de oração, escreve assim, ó, essa semana. Sabe, faz 3 pedidos de oração aí. Tem gente que a coisa está tão séria que tem que fazer 10 pedidos de oração. Então faz o pedido de oração e escreve, né? Olha lá, Nova Monte Verde, Mato Grosso. Olha lá, você faz seu pedido de oração e vai colocando diante de Deus, né? Eu fiz uma oração em pensamento e Deus deu 5 sinais. Eu fui específico com Deus. Eu sei que se você orar, Deus vai responder. Olha lá, Oswaldo Cruz, meu pai já morou em umas 150 cidades. Eu lembro que ele falava de Oswaldo Cruz. Olha lá. Luciana, eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina, eu declaro que Deus está trazendo o primeiro amor de volta, e Deus também está tocando nas suas emoções, em nome de Jesus. Assim como você escreveu aí seu pedido de oração. Você pode dizer amém, sabe? Você pode ver que está entrando uma unção dentro da sua casa. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Eu tive uma visão aqui agora, ó. E Deus está falando que está passando um vento dentro das casas. Está passando um vento dentro das casas agora. Aí onde você está ouvindo a live agora, sabe? Deus está mandando um vento aí, ó. Esse pensamento está tirando todo tipo de coisa ruim da sua vida. Esse vento está tirando todo tipo de pensamento ruim. Esse vento está tirando todo tipo de maldição. Esse vento está tirando todo tipo de estratégia maligna. Por isso que você vem na oração. Quando você está na oração, Deus começa a te livrar de todo tipo de coisa ruim, né? Então Deus te trouxe aqui para te dar livramento. Tem gente que vai até perceber a cortina balançando, alguma coisa da casa balançando. É o vento do Espírito que até fisicamente está... Olha lá, eu estou sentindo o vento. É o vento do Espírito que até fisicamente alguém está sentindo. Alguém está sentindo o vento do Espírito de Deus. Olha aí, porque Deus é real. Olha lá, olha, ó, tem gente com pensamento ruim, pensamento bagunçado, e Deus está soprando dentro da sua mente agora. Você crê nisso? Quando eu falo mente, não é aqui, né? Parte física. Deus está tocando na mente, ó, e está tirando todo tipo de pensamento ruim. E Deus está falando com você, vai acontecer, eu estou cuidando de você. Deus está falando, Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Deus vai fazer você enxergar a solução que você não enxergava antes. Deus vai agir por você. Deus vai alegrar seu coração. Você está ouvindo isso? Você precisa crer. Murmurar e reclamar não vai adiantar nada. Murmurar e reclamar só vai te prejudicar. Você quer que eu fale para você a verdade? Murmurar e reclamar só vai te prejudicar. A melhor coisa é você estar ali com todo motivo para reclamar. Aí você expulsa esse espírito de incredulidade e fala assim, ó, sabe, algo bom vai acontecer na minha vida, eu não estou entendendo, mas Deus está no controle, sabe, Deus... Ó, reclamar. Você já parou para separar a palavra? Reclamar quer dizer clamar para que aconteça de novo. Por causa da reclamação, da murmuração, o povo de Deus, que era um caminho ali de 11 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Você vê isso? Então, por causa da reclamação, da murmuração, Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Então, por causa da reclamação, da murmuração e de outras coisas também, o que aconteceu? O povo perdeu a terra prometida. Eu gosto de falar assim, Deus estava profetizando para eles, mas eles decidiram reclamar, murmurar e perderam a promessa. Você não vai perder a promessa, não. Você está ouvindo isso? Talvez você só está cansado, só está cansada, e você precisa se restaurar na presença de Deus e seguir em frente. Ó, Isaú, porque estava cansado, vendeu o direito de primogenitura por um prato de guisado, um prato de comida. Você está ouvindo isso? Então, se você está com a mente bagunçada aí, talvez você só está precisando descansar um pouco, né? E também se posicionar espiritualmente. Ó, orar, jejuar, passar um tempo de silêncio com Deus. Você está vendo? Porque o que é seu, Satanás não vai roubar.
porque Deus é contigo em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? 23 horas, entramos um pouco depois hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até lá. Você que chegou depois, pega do começo.